Bom dia, a paz, tudo bem? Iniciando mais uma live do nosso devocional. Hoje nós vamos meditar sobre a parábola do tesouro escondido e a parábola da pedra de grande valor. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. A paz do Senhor. Filho César, bom dia, paz. Paloma, paz, bom dia. Quem tá mais aí? Paloma, Júlio César, tem mais alguém? Vamos ver quem é. Martins, bom dia, Martins. Deus abençoe, a paz. Estamos ouvindo ao fundo aí a banda Metal Nobre, a música Jerusalém. Jerusalém, a promessa de Deus aos filhos teus. Jerusalém. Esperar mais alguns minutinhos, né? Marlene, Sodré, seja bem-vinda, Deus abençoe. Paz. Pedido para eu esperar um pouquinho para o pessoal mandar os links, né? Para a gente iniciar o devocional e ter um grupo maior de pessoas assistindo. Hoje nós vamos meditar novamente, né? Mateus 13, um grupo de parábolas que Jesus contou para a multidão e para os discípulos. E hoje a gente vai iniciar a série de 3 parábolas que ele contou na sequência somente para os discípulos. Parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Maria Lúcia, eu vi a fotinho dela aí, ó. Deus abençoe, seja bem-vinda. Irmã Ana, Deus abençoe. Paz, Maria Lúcia Serafim Nunes, bom dia, paz. Laurêncio Bispo, tudo bom, Laurêncio? Deus abençoe vocês aí, bom dia. Irmão Sodré também, a Marlene tá colocando ali. Tá os dois juntos no mesmo celular. É isso aí, glória a Deus. Fernando Martins, tô vendo a fotinha dele aí do Fernando. Temos que voltar a correr, hein, Fernando? Maline, Deus abençoe, sejam bem-vindos, a paz. Mais alguns minutinhos já vai iniciar já, tá ok? A música que a gente está ouvindo aqui é da banda Metal Nobre, a música Jerusalém. Jerusalém, é promessa de Deus para os filhos teus. Jerusalém, Jerusalém, promessa de Deus para os filhos teus. A cidade Nova Jerusalém. Promessa de Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A gente vai iniciar então a nossa meditação nessa manhã. Só ajudar aqui para eu não perder o relógio. Glória a Deus. São 8 horas e 5 minutos. A gente vai meditar hoje nas parábolas, né? São 2 hoje. São chamadas as parábolas do reino, que está em Mateus 13. Essa é a sequência lá que eu falei para vocês de 7 parábolas. A Mônica, ela não esteve aqui com a gente ontem, hein? Tô vendo ela aí. Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda, filha. A irmã Neide, Deus abençoe, irmã Neide. A paz, seja bem-vindo. Deus abençoe. Então a gente vai estar falando hoje sobre as parábolas do reino, né? Que está dentro daquelas 7 parábolas que Jesus falou ali no mar da Galileia para a multidão. Agora ele está sozinho com os discípulos e ele vai falar 3 parábolas somente para os discípulos. E hoje a gente vai meditar sobre 2
porque elas estão ligadas e não tem como estudá-las de forma separada. Então, eu vou ler com vocês o texto de Mateus, capítulo 13. Só Mateus que registrou isso, tá bom? Os demais apóstolos não registraram. Mateus, capítulo 13 e o versículo de número 44. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde. Depois de achá-lo, encontra. Então ele sai com alegria e vai e vende tudo o que ele tem e compra aquele campo. O reino do céu também é semelhante a um negociante de pérolas, que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que possuía e a comprou. Vamos orar um minutinho? Deus poderoso e santo, é no nome do teu Filho Jesus Cristo, que te agradecemos pela manhã, pela vida, pela noite que o Senhor nos deu de sono e de descanso. Eu tenho plena certeza que nós conseguimos descansar seguros no Senhor. Como diz o Salmo número 4, o Senhor tem guardado a nossa noite, o nosso sono, o nosso coração. E o Senhor Deus nos deu mais esse dia de vida para que nós possamos, ó Pai, fazer a Tua obra, para que nós possamos refletir a Tua glória, para que as pessoas possam ver os nossos frutos, ó Pai. Abençoa as nossas famílias, abençoa o nosso dia, que seja um dia produtivo para cada um de nós e abençoa o nosso estudo. Eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então agora Jesus está falando sobre, são 3 parábolas, né? O tesouro escondido, a pérola de grande valor e a rede. A rede a gente vai deixar para a próxima ministração. Então essas parábolas elas são registradas apenas pelo evangelista, pelo apóstolo Mateus, né? Lucas e Marcos não registram, e ele vai trazer, Jesus vai fazer alguns ensinamentos, né, para a igreja, para os discípulos, falando a respeito do reino de Deus, né? Então ele vai falando, a explicação é a seguinte: vai falar de um homem que sai cavando o campo, procurando alguma coisa ali, não sabe o que ele está procurando, mas de repente ele vai e ele encontra um tesouro escondido. E quando ele encontra aquele tesouro escondido, ele enterra novamente aquele tesouro e ele sai, vende tudo que ele tem, ele volta e compra aquele campo, por causa do tesouro que estava escondido ali naquele campo. Para a gente poder entender, vocês vão entender facilmente, naquela região, né, da Palestina, a Mili Teixeira, do Queralux, irmã Mili, bom dia, a paz do Senhor, a irmã Silene, bom dia, a paz do Senhor, sejam bem-vindas, que Deus abençoe vocês poderosamente. Então na Palestina naquela época, era muito comum os pais de famílias, os senhores pegarem as suas coisas de valores, os seus tesouros, e enterrarem e esconderem. Você vai ver na Bíblia, você vai lembrar agora, do Acã, que pegou prata, né? Peças de prata, uma capa babilônica, e enterrou embaixo da tenda dele, né? Da cabana dele. Vocês vão lembrar dessa passagem, né? Lá no Êxodo. E então isso era muito comum. Por quê? Aquela região, o Edson, bom dia Edson Fonseca, meu cunhado, né? O Francisco Sodré. Era uma prática, a Celina, seja bem-vinda, Deus abençoe. É uma prática muito comum na Palestina. Você sabe que Israel sofreu várias invasões, né? Do Egito, dos assírios, dos babilônicos, dos macedônios, dos romanos, enfim, foram várias invasões que eles tiveram. Então eles já sabiam que eles tinham que pegar aquilo que eles tinham de precioso e esconder. Só que o pai de família, o dono da casa, quando ele pegava e ele escondia aquilo que ele tinha, era um tesouro, ele guardava ali as peças de prata, de ouro, as moedas que ele tinha, ele escondia de uma forma para que ninguém soubesse onde estava. E ele também não falava nem para os filhos dele, para a esposa dele, para o pessoal da casa. Mas o que acontecia? Quando aquele homem morria, aquilo ali se tornava um tesouro escondido. Ninguém sabia onde estava. E é nesse cenário que Jesus está explicando para eles, que uma pessoa estava cavando a terra sem nenhuma pretensão. Foi uma surpresa, foi de repente. Ele acha um tesouro de grande valor. E o texto deixa bem claro que ele esconde, né? Porque ninguém poderia encontrar aquele tesouro novamente. E o campo onde ele estava cavando não era dele. Por isso que ele sai, vende tudo que ele tem, volta, ele compra o campo e aí ele toma posse daquele tesouro.
O ano passado eu estive em Buenos Aires, na Argentina, e lá eles estão com a economia quebrada já há vários anos. Tá pior que o Brasil lá. E o que eles fazem quando eles recebem o salário deles? Eles pegam o dinheiro deles em pesos argentinos, eles vão até a casa de câmbio, eles trocam por dólar e eles escondem dentro de casa. Tem até tomada, essas tomadas de luz que vende lá, é falsa, né? Como se fosse um cofre. Você coloca lá, é uma tomada, mas na verdade você tira e você coloca, esconde ali, os seus dólares ali e fecha ali, fica escondidinho ali. Então era isso que estava acontecendo. Eles pegavam e eles escondiam o tesouro e não falavam para ninguém. Quando morria, ninguém sabia onde estava. E Jesus falou que esse homem foi cavar o campo, foi cavar a terra, e ele foi e achou esse tesouro de grande valor. Então para ele foi uma grande surpresa ter encontrado aquilo, porque ele cavando, ele não sabia. Isso acontece às vezes nas casas da gente, né? Quem já eu era criança, hoje não tem mais isso aqui em São Paulo, né? Depois que veio essa Sabesp. Os homens iam cavar o poço, né? Nas casas, as fossas que tinham também, e encontravam algumas coisas perdidas ali, né? Eu lembro do tempo dos nossos avós, nossos pais também, que eles tinham medo de colocar o dinheiro deles no sistema bancário e eles colocavam dinheiro embaixo do colchão. E muitas pessoas perderam dinheiro, que, né, no Brasil nós tivemos várias trocas monetárias, né? E aquelas notas que foram guardadas perderam totalmente o valor. Paulinha, Deus abençoe, seja bem-vinda. Então perdia totalmente o valor. E depois aquele dinheiro não servia para nada. Então o texto diz que aquele homem, ele cavando, ele achou, e quando ele acha, ele esconde, ele sai, vende tudo que ele tem, aí ele volta e ele compra aquele terreno. E tudo isso aconteceu com grande alegria, né? O texto fala que foi com grande alegria. Então, em sua alegria, vai e vende tudo que ele tem. Então ele teve a alegria de vender tudo que ele tinha, de desfazer tudo que ele tinha, por causa do tesouro que ele havia encontrado naquele campo. Então, o melhor significado dessa parábola, que a gente pode entender, o próprio apóstolo Paulo, a gente vai ler agora, traz uma luz para a gente poder entender melhor o significado dessa parábola. Então, Paulo escrevendo aos nossos irmãos da igreja de Filipenses, Filipenses capítulo 3, no versículo 8, ele fala assim: sim, de fato também considero todas as coisas como perda. Então Paulo fala assim: eu considero tudo como perda, porque Paulo tinha encontrado um tesouro de grande valor, hein? Comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Então, tudo que eu tenho, comparado com o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, eu considero tudo isso como perda. E ele continua: pelo qual perdi todas as coisas. Então Paulo, ele era um fariseu, né, um judeu zeloso, pertencia ao Sinédrio, era um homem muito culto, era um homem que tinha muito reconhecimento no meio da sociedade. Ele abandonou simplesmente tudo aquilo quando ele encontrou aquele tesouro de grande valor. E ele fala assim: eu considero todas essas coisas, tudo que eu tinha, como esterco. E essa palavra esterco aqui, o tradutor bíblico ele deu uma amenizada. No original está escrito fezes. Considero todas essas coisas como fezes, para que eu possa ganhar a Cristo. Glória a Deus. Então, quando o homem cava o campo e ele encontra esse tesouro de grande valor, o que ele faz? Ele se alegra no coração, como diz a parábola. Deixa eu voltar lá na página da parábola. Se alegra de todo o teu coração, como diz aqui a palavra. Ele vai, ele vende tudo que ele tem, aí ele volta e compra o campo. Compra o campo por causa do tesouro que está ali naquele campo. Então Paulo, ele fala assim: por causa do conhecimento de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Tudo que eu tinha, eu considerei como esterco. Por causa de Cristo eu abandonei tudo, eu larguei tudo. Então Paulo, ele encontra esse tesouro onde? No caminho de Damasco. Isso aí está lá em Atos capítulo 9, versículo de 1 a 19. Fala que ele recebeu cartas, né, do Sinédrio, e ele foi em direção a Damasco, que ficava na Síria, hoje é Líbano, né? E ele saiu ali para procurar alguns cristãos do meio do caminho,
prendê-los, trazê-los de volta para Jerusalém para fazer mal, para matar, para prender, enfim. E no meio desse caminho, sem que ele estivesse procurando, ele estava cavando, mas sem que ele estivesse procurando ou pensando do que ele procurava, ele encontrou com o tesouro de grande valor. Ele encontrou com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, Jesus Cristo. E Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, a quem você persegue? Por que você me persegue, Saulo? Aí ele fala: Senhor, quem és tu? Eu falei: eu sou Cristo, a quem você persegue. Ele fica cego e naquele momento ali começa Jesus trabalhar na vida dele. E ele, tendo esse encontro sobrenatural com Jesus, ele pega tudo que ele tem, ele vende e volta, porque ele encontrou um tesouro precioso. Louvado seja o nome do Senhor. Qual que é o principal ensinamento dessa parábola, irmãos? É ensinar que o tesouro escondido é Cristo. É ensinar que o tesouro escondido é o reino do Cristo. É ensinar que o tesouro escondido é a nossa salvação. Esse vender tudo não significa que eu compro a minha salvação. Não, vender tudo é eu deixar de lado toda a vã maneira que eu vivia antigamente e tornar a minha vida para Cristo. Porque agora eu encontrei algo de maior valor. Eu encontrei algo que tem um significado muito maior na minha vida. E foi justamente isso que o apóstolo Paulo fez. Ele estava cavando no campo. Ele não sabia o que estava procurando, porque ele não procurava esse tesouro. E cavando, ele deparou com o tesouro no meio do caminho. E a vida dele foi mudada. Ele vendeu tudo que ele tinha, ele abandonou tudo que ele tinha. Ele considerou tudo que ele tinha esterco, para que ele pudesse ganhar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso o significado da parábola. Então ela ensina que não ensina que nós devemos comprar a salvação, mas o que Jesus está mostrando, o que Jesus está ensinando é o seguinte, que o objetivo dele é mostrar o grande valor, a tamanha preciosidade e o valor incalculável que é você fazer parte do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O valor incalculável que é você ter Jesus Cristo como seu Salvador. O valor incalculável que é você ter a sua salvação. Não existe coisa tão maravilhosa, tão tremenda quanto essa. Glória a Deus. E qual que é a lição dessa parábola? As duas estão em conjuntas, né? Então eu já vou terminar uma e já vou iniciar a outra. Tá? Então qual que é a lição final e importante dessa parábola? Quando eu e você andávamos cavando, sem sentido na vida, você nem sabia o que estava procurando. Ia cavando. Uma hora aqui, outra hora ali, curtindo um negócio aqui, curtindo outro negócio ali, frequentando aqui, frequentando acolá, passando noites de sono, tomando alguma coisa por aqui, fumando alguma coisa por ali, ficando aqui, ficando ali. De repente, a gente encontrou um tesouro de grande valor. Nós encontramos com Cristo. Nós encontramos com o reino de Deus. Nós encontramos com a disponibilidade que Cristo nos dá, da salvação dele, que só ele pode dar. E o que aconteceu comigo e com você? Você fez a mesma coisa, com alegria. O que você fez? Vendeu tudo que você tinha. O que é vender tudo que tem? É abrir mão de tudo aquilo que nós tínhamos como precioso. Abrir mão de determinadas amizades que, na verdade, faziam mal para a gente nem conseguia perceber dessas coisas. Abrir mão de conceitos, de pensamentos, de forma de agir. Abrir mão de tudo isso e comprar esse terreno maravilhoso, que ali tinha um tesouro precioso. Cristo, o reino do Cristo e a salvação. Eu fico pensando como é que ficaram, talvez, os amigos. A Bíblia não diz, né? Desse homem, dessa parábola. Como é que eles ficaram. Eu lembro quando eu encontrei Jesus, como é que ficaram os meus amigos. O Esdras enlouqueceu. Cara, você enlouqueceu. Você vai deixar tudo. Você vai parar de frequentar os botecos.
Você vai parar de ficar bebendo com a gente? Você vai parar de... Naquela época não falava balada, falava baile, né? Você vai parar de ir pro baile com a gente, pros barzinhos com a gente? Mano, você enlouqueceu, né? Talvez eles queriam até me prender. Você está cometendo um erro, cara. Você é muito novo. Esse negócio de Jesus, de igreja, é para velho. Isso é novo demais. Meu, você está renunciando à tua vida. Você tem que curtir. Você tem que viver. Meu, quando você ficar mais velho, você vai para lá. Você está deixando de viver oportunidades. Cara, tanta coisa que se tem para você. É que eles não entendiam que eu e que você tínhamos encontrado um tesouro maravilhoso. E agora, essas coisas não tinham mais valor para a gente. E nós tínhamos vendido todas essas coisas para poder comprar esse terreno onde estava esse tesouro tão maravilhoso escondido. Cristo, o reino dele e a salvação. E glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então esse é o significado da primeira parábola. A parábola do tesouro escondido. E agora a gente vai falar da segunda parábola, o segundo significado, que é a parábola da pérola de grande preço, a pérola de grande valor, que está aqui no versículo 45 e 46 do texto que a gente leu nessa manhã. Então também é uma parábola muito semelhante, a parábola da pérola de grande valor é muito semelhante à parábola do tesouro escondido. E elas não podem ser compreendidas separadamente, porque elas possuem o mesmo assunto, então elas precisam ter o mesmo entendimento, a mesma compreensão. A explicação da parábola. E Jesus ele conta a história de um homem que era um comerciante, era um mercador, ele era um comprador de pérolas. E fala que ele foi e encontrou uma pérola de grande valor. E quando ele encontra essa pérola de grande valor, ele vende tudo o que ele possuía e compra aquela pérola. Então ele encontra, ele vende e ele compra. Então nos dias de Jesus, para que a gente possa entender, a lapidação de pedras era algo muito difícil, era uma técnica muito difícil. Você vai lembrar lá quando você fez o segundo grau, né? Hoje chama o ensino médio. Você estudou a era do bronze, a era do ferro, né? Então era muito difícil. Tanto tem uma passagem, até a Selma está aí, ela tá acompanhando a gente. Eu lembro quando ela pregou um dia, quando o profeta Eliseu está ali, eles estão ali cortando lenha ali para aumentar a escola de discípulos, né? A escola de profetas. E aí o ferro do machado de uma pessoa cai dentro do lago. Eu lembro quando ela pregou isso. E ele fala, ai meu senhor, era emprestado. Por que ele fala isso? Porque aquele material, aquele ferro naquela época era muito raro. Eles estavam saindo da era do bronze para a era do ferro. Então era uma coisa muito rara, muito preciosa. E quando Jesus falava essa parábola para essas pessoas nesse período aqui, no período do primeiro século, né, lá na Palestina, o processo de lapidação era algo muito complicado, muito difícil. E a pérola é um bem precioso que já vem lapidado, já vem pronto. Então esses mercadores, esses comerciantes, eles procuravam essa pérola de grande valor para que eles pudessem negociar no mercado e ganhar muito dinheiro. Então eles saíam procurando onde eles iam encontrar essa pérola de grande valor. Só que naquela época, as pérolas de maior valor, elas estavam no Golfo Pérsico ou então lá perto do Oceano Índico. Então o mercador tinha que sair de Israel e fazer uma viagem longínqua, né? 1.800 quilômetros até o Golfo Pérsico. Eu lembro agora que é a distância de Jerusalém até a Babilônia, né? A Babilônia fica ali perto do Golfo Pérsico, ali, hoje, onde é o Irã, o Iraque, o Kuwait, hoje lá. E o Oceano Índico, lá, né? Lá perto da Índia. Então, olha que viagem longa que tinha que ser feita para encontrar o tesouro de grande valor. Então, era um esforço muito grande que esse mercador, esse negociador de pérolas tinha que fazer para encontrar essa pérola preciosa de grande valor, voltar até Jerusalém e poder negociar. Então, é isso que Jesus estava colocando na mente deles e eles tinham isso bem claro. Agora, estando claro na minha mente, na sua mente, a gente consegue entender
o significado dessa parábola. Então, para que você possa encontrar a pérola de grande valor, é necessário que se faça uma grande viagem. É necessário que se tenha um grande empenho. É necessário que se tenha grandes investimentos. Então, a Bíblia diz aqui que esse homem, ele procurava, 45, pérolas de grande valor. Boas pérolas era o que ele procurava. Não eram qualquer tipo de pérola. Porque as pérolas mais simples estavam ali pertinho deles mesmo. Ali. Tinha ali no Mar Vermelho. Ali também encontrava a pérola. Só que as pérolas do Mar Vermelho não tinham tanto valor quanto as pérolas do Oceano Índico ou quanto as pérolas do Golfo Pérsico. Então é por isso que ele fazia essa viagem. Ele queria, como diz aqui no versículo Jesus falando, versículo 46, ele queria, versículo 45, ele procurava boas pérolas. Então eram as melhores para ele ganhar mais dinheiro. E o que acontece? Da mesma forma que aquele homem cavando o campo, sem pretensão, encontrou um tesouro precioso, esse homem se dedicando, procurando, investindo, indo atrás, o que aconteceu com ele? Ele se surpreendeu. Por quê? Porque Jesus fala que ele encontrou uma pérola de grande valor no versículo 46. Aí ele foi, vendeu tudo o que possuía e comprou a pérola. Já pensou como é maravilhoso isso? Como é que o Espírito Santo de Deus trabalha na vida da gente? Com surpresas. O homem que encontrou o tesouro não sabia o que procurava. O apóstolo Paulo não sabia o que procurava. Mas no meio do caminho, ele foi surpreendido e encontrou o tesouro de grande valor. Agora esse homem mercador sabia o que ele queria. Ele procurava uma pérola boa para se vender. Uma pérola de grande valor. Procurando. E quando ele chega, ele encontra. Que coisa maravilhosa. Vende tudo e ele quer essa pérola. Então qual que é o ensinamento que a gente tem desse tesouro escondido e dessa pérola? O ensinamento é o seguinte, que nós temos que entregar tudo na nossa vida quando nós encontramos o tesouro escondido ou quando nós encontramos a pérola de grande valor. Jesus Cristo, ele tem que ter um lugar de primazia na nossa vida. Jesus Cristo, ele tem que ocupar o lugar principal na nossa vida. E às vezes a gente quer negociar, quer colocar coisas ou pessoas ou situações à frente dele. E não é isso que ele está falando. Ele fala, quando você me encontra, quando você encontra o meu reino, quando você encontra a minha salvação, vende tudo, abandona tudo, deixa tudo e dá o valor que eu tenho, dá o valor especial que eu tenho. Então esse é o ensinamento. Quando você encontrar esse valor de tesouro incalculável, quando nós encontramos esse valor de tesouro incalculável, o que nós fizemos? Mundão, partiu Cristo. Esquecemos de tudo, queridos. E a gente não pode ficar negociando. É por isso que a Bíblia fala que a gente não pode ficar cocheando em dois pensamentos. É por isso que o profeta Elias fala assim, se Baal é Deus, sirva Baal. Agora, se Jeová é Deus, sirva Jeová. O mal da gente é que a gente quer ficar servindo, às vezes, os dois senhores. Quer ficar com um pé no mundo e um pé na igreja. Quer ficar com um pé nas drogas, nas bebidas, na prostituição, no adultério, na mentira, no roubo, e na destruição, e um pé na igreja. Impossível. Irmã Renalva, oh meu Deus, desculpa de novo. Renalva, né? Deus abençoe, seja bem-vinda. Selma, o Ed, né? Algumas pessoas foram aparecendo e eu acabei nem citando, me perdoem, tá bom? Quem que eu não falei que tá por aí, dá um toquezinho aí, que eu vou dar um alô para você aí, tá bom? Então, quando nós encontramos, é isso que acontece. A gente pega e abandona tudo e vai para Jesus. Então eu estava falando e repito. Você encontrou o tesouro escondido? Você encontrou a pérola de grande valor? Então vende tudo, meu irmão. Vende tudo, minha irmã. Vende tudo, minha irmã. Para de ficar tentando negociar, para de tentar segurar, para de tentar ficar aqui e ali. Jesus falou que ninguém consegue agradar a dois senhores. Se você agradar um, você desagrada o outro. Então nessa parábola ele fala, o reino de Deus é igual um tesouro escondido no campo. O reino de Deus é igual uma pedra
de grande valor. Então é dessa forma. Quando você encontra o Cristo, quando você encontra o reino de Deus, quando você encontra a salvação, você tem que abrir mão de tudo. Você tem que vender tudo e comprar o reino de Deus, e comprar o Cristo, e comprar a sua salvação. Comprar entre aspas, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Não é comprar dessa forma. É deixando de lado aquilo que você servia e voltando para o reino de Deus. Lição importante dessa parábola. Já estamos a 31 minutos. Vamos quase terminar já. Lição importante. Algumas pessoas buscam e encontram o reino de maneira diligente, sabendo o que elas querem. Elas vão e encontram. Outras pessoas encontram sem querer. Elas não sabem o que estão procurando e acabam encontrando. Então, na parábola do tesouro, essas pessoas encontraram sem querer, sem saber o que elas estavam procurando, mas encontraram. E na parábola da pérola de grande preço, o mercador sabia o que ele estava procurando e ele encontrou. Vamos colocar um pouquinho mais de luz nisso que eu estou falando? Nós estamos aqui com 18 pessoas, comigo 19, né? Eu não sei quantos de vocês chegaram para Jesus, chegaram em Jesus, encontrando o tesouro escondido no campo. Mas você vai entender agora. De repente, você estava num lugar, estava na sua vida, de uma forma inadvertida, sem saber de nada. De repente, alguém encontrou com você, evangelizou a tua vida, falou de Jesus e você entendeu no teu coração. Aí você entregou a tua vida para Jesus e passou a servir a Jesus. E você deixou tudo, vendeu tudo e começou a servir a Jesus. Então você encontrou um tesouro escondido, porque você não sabia o que procurava, mas encontrou. Outras pessoas que estão aqui com a gente passaram por várias religiões, procurando, porque queria encontrar com Deus. Eu preciso de conhecer a Deus, eu preciso de encontrar a Deus. E nessa busca, nessa procura, passou por vários lugares, por várias religiões, leu vários livros, participou de vários atos, de vários rituais, até que um dia achou a Bíblia. E lendo a Bíblia, encontrou na Bíblia um tesouro maravilhoso. Encontrou na Bíblia o Cristo Salvador. E essa daí é a pérola de grande valor. Então alguns chegam dessa forma e outros chegam de outra forma. Para finalizar, eu falei que Paulo, indo para Damasco, não sabia o que ele ia encontrar. Ele estava cavando o campo. E de repente ele encontrou com Jesus no meio do caminho. Abandonou tudo e teve a vida mudada. Mas na Bíblia também tem pessoas que estavam procurando. Eles queriam encontrar com Deus. Eles queriam conhecer a Deus. E nessa caminhada, nessa busca, nessa procura da pérola preciosa, da pérola de grande valor, eles encontraram com Jesus. O eunuco, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, diz que ele tinha ido para Jerusalém para adorar a Deus. E na volta, ele voltando para a Etiópia, o Espírito Santo falou para o Filipe: corre ali naquela carruagem e fala com aquele homem. E eles começam um diálogo e Filipe fala: você sabe o que você... Ele estava lendo a Bíblia, lendo o livro do profeta Isaías. Você sabe o que você está lendo? Não, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Sobe aqui no carro, me explica. Ele fala dele ou ele fala de outro? E o Filipe fala para ele que o profeta estava falando de Cristo, de Jesus. Ele fala: o que impede de eu ser salvo? Aqui tem água, o que impede de eu ser batizado? E Filipe fala: se você crê de todo o coração. Ele fala: eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor. E ali ele tem um encontro com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ali é a pérola. Ele encontrou a pérola que ele tanto procurava. Lendo as Escrituras, ele encontra a pérola. Em Atos capítulo 10 fala de um homem chamado Cornélio, um centurião romano.
A Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus e ele e a família dele temiam e serviam a Deus, mas ele não conhecia Deus, não conhecia Jesus. Porque os romanos eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses. A Bíblia não diz que Deus que ele estava adorando, mas diz que ele era um homem temente, que ele dava esmola para as pessoas, porque ele estava tateando. Jesus fala assim, Paulo fala, né, que mesmo tateando como cego no escuro, vocês vão encontrar. E aí um anjo do Senhor aparece para esse homem e fala para ele, manda chamar Pedro, chamado Simão. E Pedro vai naquela casa e a salvação entrou naquela casa, porque aquele homem achou uma pérola de grande valor. Louvado seja Deus. Estou igual aquele Geraldo lá do Balança lá, 37 minutos. Encontrou uma pérola de grande valor. Que maravilha, né? Que benção. Eu não sei o que você encontrou. Talvez um tesouro escondido. Talvez uma pérola de grande valor. Mas o importante é que você encontrou. E eu quero te falar um negócio para finalizar o nosso devocional nessa manhã. Você sabe como é que a pérola é formada? Tem uma ostra que tem uma concha e ela fica dentro da água ali, né, do mar. E de vez em quando ela tem que se abrir, né, para se alimentar. E quando às vezes ela abre para se alimentar, entra um grãozinho de areia. E aquele grãozinho de areia começa a incomodar aquela ostra, E aí, como um organismo de defesa, ela começa a produzir como se fosse um invólucro para envolver aquela areia, aquele grãozinho de areia que tanto vai a incomodando. E ali forma uma pérola. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Que aquilo que incomoda a gente, aquilo que traz tanto sofrimento para a gente, aquilo que traz tanta tristeza, tanto medo para a gente, é esse grãozinho de areia que Deus permite entrar na nossa vida. Mas o Espírito Santo de Deus, ele começa a produzir anticorpos espiritualmente falando, e começa a envolver essa situação que eu vivo, que você vive, essa dor, essa tristeza que você vive e que eu vivo, e forma ali uma grande pérola. Então essas coisas não são para destruir a nossa vida, são para nos fortalecer e nos tornar pessoas ainda melhores diante de Deus. Jesus Cristo também teve uma pérola. Jesus Cristo também gerou uma pérola. E ele teve um grão de areia que foi o incômodo dele. E esse grão foi a cruz. O sofrimento de Cristo era o grão de areia que Deus havia colocado para que ele recebesse, para que o incomodasse, para que trouxesse sofrimento, para que trouxesse dor. Mas aquela cruz, que foi o grãozinho de areia na ostra, Jesus Cristo, gerou uma pérola de grande valor. A salvação, o reino de Deus, o Salvador. E se não fosse aquela cruz que causou tanto incômodo para o nosso Senhor, para o nosso Deus, você e eu não estaríamos aqui nessa manhã, alegres, felizes, como diz a parábola. Então, em sua alegria, vende tudo que tem e compra o campo. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã, com grande alegria, louvando, adorando, bendizendo, glorificando o nome do nosso Deus. A Selma escreveu aqui, com as dores, muitas dores, ela se forma. É verdade. Foi com muitas dores que o nosso Senhor gerou esse reino de justiça e de paz para todos nós. E foi por isso que quando nós encontramos esse tesouro tão precioso, essa pérola tão preciosa, nós vendemos tudo o que tínhamos e voltamos e compramos aquilo que o Senhor tinha preparado para a nossa vida.
Marlene, louvado seja em nome do Senhor, meu Senhor. Obrigado pela sua palavra. Lúcia, obrigada, Senhor. Paloma, glória a Deus. Aleluia, né, irmãos? Que benção. 41 minutos, a gente vai encerrar. Você encontrou uma pérola de grande valor. Você encontrou um tesouro escondido. Pai poderoso, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós te agradecemos pela meditação da Tua palavra, Pai. Por aquilo que o Senhor tem nos proporcionado toda a manhã. Pela comunhão que nós temos assentado, meu Deus, diante dessas telas de celulares. Alguns já espelham também a tela na televisão para poder assistir em família. Mas através desse método, desse meio, o Senhor tem nos alcançado. O Senhor tem entrado em nossas vidas, o Teu Espírito tem tocado nas nossas vidas e nas nossas famílias. Obrigado, Pai, por esse tesouro escondido no campo que nós conseguimos encontrar. Por essa pérola de grande valor que, procurando, nós também conseguimos encontrar. E a alegria entrou no nosso coração. E é por isso que nessa manhã nós abrimos mão de tudo, Pai, para Te servir. Considerando, meu Deus, o Seu conhecimento, o Teu reino, a Tua salvação, o Teu Filho, ó Pai, a salvação do Teu Filho, tudo de mais importante para as nossas vidas, ó Pai. Abençoa as nossas famílias, nossos lares, os irmãos que mais tarde ouvirão essa mensagem, que o Senhor venha abençoá-los e tocar no coração de cada um deles. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, nesse momento de grande confusão que o nosso país vive, político, quando esses homens, ao invés de se preocupar com o povo, ó Pai, eles ficam preocupando com a carreira política deles, com a cadeira de presidente, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, toque no coração, que eles venham se arrepender, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que os seus líderes, ó Pai, esses líderes chamados pastores, ó Pai, muitos deles não são pastores, são mercenários. Porque a Tua palavra diz lá em João 10 que o mercenário, ele não cuida da ovelha porque a ovelha não é dele. E quando ele vê o lobo vindo, ele abandona porque ele não é pastor. E eles estão preocupados com as igrejas cheias, com os dízimos, com as ofertas e com os dinheiros. Não estão preocupados com as ovelhas, ó Pai. Eles estão preocupados com eles mesmos. E fazendo conchavo com o governo, num lance político onde a Tua igreja é tratada como curral, onde as ovelhas são abatidas, ó Pai, por causa da ganância de homens. Que o Senhor entra, meu Deus, com justiça e misericórdia sobre, meu Deus, essa nação, o Brasil, sobre esses mercenários que recebem títulos de pastor e não são, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que eu venha iluminar a mente de cada cristão, de cada servo seu, ó Pai, para que eles entendam que a praga está lá fora, meu Deus, e que o Senhor falou para que nós ficássemos em casa por um pouco tempo, até que a praga passasse, ó Pai. Que as famílias não sejam alcançadas, ó Deus, por esse vírus. Que o choro, a destruição não chegue aos nossos lares, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Glorifica o Teu nome nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Gustavo Lopes, seja bem-vindo, hein? Gostou da palavra, meu irmão? Deus te abençoe poderosamente. Glória a Deus pela vida do Gustavo Lopes. Sempre acompanhando a gente aí. Eu vou ler mais uma vez. Né? Paulo encontrou o tesouro escondido. Paulo encontrou a pérola de grande valor. E quando ele encontrou, em Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele fala assim: sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus pelas nossas vidas, glória a Deus por vocês acompanhar a gente nessa manhã. São irmãos fiéis e leais, estão sempre aí com a gente, acompanhando a nossa live. Amanhã é sábado? Quem pode me ajudar aí? Amanhã é sábado, né? Amanhã nós teremos um devocional especial, um devocional diferente. Vai ser com o pastor Souza, ele que vai estar às 8 horas da manhã transmitindo. A gente espera a audiência de vocês aqui também, tá bom? No domingo eu resolvi não fazer o devocional. Por quê? Porque à noite nós estaremos reunidos num culto, né?
da ceia do Senhor. Então, cada um de vocês, individualmente, providencia aí na tua casa o suco de uva, providencia na tua casa o pão. Nós vamos fazer um culto, eu vou transmitir aqui da minha casa. Vai ter louvor, vai ter palavra, vai ter oração e vai ter também a ceia do Senhor. Então, cada pai de família vai servir a sua esposa, os seus filhos, né? Quem estiver sozinho, se puder ir para a casa de um irmão, tomando todos os cuidados, né, de distanciamento, de higienização de mãos, né, deixando os sapatos para fora da casa, né, para que não houver contaminação, que você possa ser acolhido ou acolhida por alguma família para compartilhar com eles esse momento. E vai ser um momento maravilhoso, vai ser um momento lindo. Eu tenho plena certeza que o Espírito Santo de Deus vai visitar cada vida, cada família, cada casa, e nós vamos nos alegrar de maneira poderosa, tá bom? Então, gente, ore pelo meu irmão que está com Covid. O nome dele é Sidney, o irmão da Selma. Vamos orar sim, em nome de Jesus Cristo. Tá bom, irmão? Durante o dia vocês não se esqueçam de orar pelo Sidney, irmão da nossa irmã Selma, tá bom? Então, no domingo vai ser maravilhoso. Então, lembrando, amanhã, 8 horas da manhã, estaremos aqui no nosso devocional também, dirigido pelo pastor Souza. No domingo não teremos devocional, teremos o culto às 18 horas, tá bom? Com ceia do Senhor. E na segunda-feira, se preparem, a gente continua esse estudo da parábola, fechando esse grupo de 3, que Jesus falou somente para os discípulos, a parábola do reino, fechando também essa parte de Mateus 13, quando ele conta ali para a multidão ali no lago, né? Então a gente vai fechar 7 parábolas, mas depois tem mais algumas para a gente estar estudando, tá bom? E segunda-feira a gente vai estar estudando sobre a parábola da rede. O que será que Jesus queria ensinar para a gente com a parábola da rede? Fica com Deus. Deus abençoe você. Até domingo, né? Que eu não vou entrar mais na live. Até domingo, às 18 horas. E a Selma escreveu amigo, não é irmão não, amigo. Amigo Sidney. Então, no domingo a gente se encontra às 18 horas. Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor abençoe poderosamente a tua casa. Que o Senhor abençoe poderosamente o teu lar. Que o Senhor abençoe poderosamente o teu dia. Que você saiba que você encontrou um tesouro precioso. Que você saiba que você encontrou uma pérola de grande valor. Então vende tudo, larga tudo, deixa tudo e vai ter Cristo. Deus abençoe. Coraçãozinho, mãozinha para cima, boquinha aberta, lagriminha chorando. Glória a Deus. Parabéns para vocês. Obrigado por acompanharem. Tchau, fiquem na paz. Deus abençoe. Um bom dia a todos. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Vou derrubar, tá? Ó a Mônica aí. Eita. Obrigado, vocês são 10. Vocês são demais. Valeu, Laurêncio. Obrigado, gente. Obrigado, Maria Lúcia. Valeu, Sodré, Marlene, irmã Ana, Fernando, Celina. Deus abençoe. Ore por mim, Celina. Tô com dor na coluna. Forte. Nem estou conseguindo dormir. Oh, meu Deus. Que o Senhor abençoe a nossa irmã Celina. Vamos orar pela Celina durante o dia, tá, irmãos? Pela Celina, orar pelo Sidney. Que Deus abençoe poderosamente. Opa! Olha a lagriminha lá. Jesus pegou alguém aí, hein? Tchau, Paloma. Tô vendo você aí também. Gustavão, tamo junto aí, meu irmãozinho. Amanhã tem um momento especial com o pastor Souza. E domingo, se você quiser participar com a gente aí, tá bom? 18 horas. Prepara aí o elemento, o pão, né? E o vinho pra gente estar junto aí e participar. Deus abençoe. Agora eu vou derrubar a live. A paz.